Gravação iniciada, presidente. Retomando, então, o julgamento dos processos do dia 19 de novembro, período da manhã, vamos ao item 215, que é a pedido de sustentação oral com vídeo gravado. O processo é um paradigma, Alcomira. Não, peraí, não é paradigma, não. Não é paradigma. Alcomira, final 2008-17. Estará participando o Dr. Pedro Paulo Viana. Por favor, apoie, pode convocar o patrono? Farei a convocação agora, presidente. O doutor Antônio, no lugar do doutor Pedro, tá? Você disse... Ah, tá. Depois você me passa... Farei a convocação agora. Tá, pode fazer. Item 215 da pauta do Dr. Antônio Brandão. O processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 215 da pauta do Dr. Antônio Brandão. O processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Pode convocar, presidente. Ok. Marcos, você tem o Antônio Brandão, é o nome dele? Antônio Brandão Lima. Antônio Brandão o quê? Lima. Bom dia, sou eu. Bom dia, doutor. O número do OAB, só para deixar aqui registrado. É 428-612. 428-612. Isso. O escritório é o mesmo? Rockstal? Exatamente. Ok, obrigado. Doutor, então nós vamos, em razão do pedido de preferência, nós vamos julgar este item agora, Alcomira, processo 2008-17, só me confirma, o pedido é de sustentação oral através de vídeo gravado, né? Isso, exatamente. E o acompanhamento, ok. Se quiser, pode deixar a câmera ligada, não sei se está disponível. Infelizmente eu estou no desktop e ele não tem câmera, então por isso. Ok, sem problema então. Eu vou iniciar então. Obrigado. Com o relatório. Aí, após o relatório, eu disponibilizarei o arquivo com vídeo de sustentação oral. É que eu não abri. Relatório, então. Trata de pedido de ressarcimento acumulado com compensação relativo ao crédito presumido de IPI para fins de ressarcimento de PIS e COFINS do crédito de produto exportado, de que trata a Lei 9363 e 10276 de 2001, referente ao segundo trimestre de 2005, no valor de 122.149. No termo de constatação fiscal, encontra-se o motivo que conduzir a fiscalização a considerar legítimo somente parcela do crédito, no valor de 7.373, que sintetiza. Primeiro, glosou o crédito presumido apurado em relação a gastos com combustíveis, lubrificantes e insumos diversos utilizados na produção de cana-de-açúcar, pois que o referido benefício apurado pelo regime alternativo se rege tanto pela 10276 quanto pela 9363, conforme disposição expressa no parágrafo 5º do artigo 1º desse último diploma. Segundo, a Lei 10.276 admite o crédito IPI com custo de aquisição de energia elétrica e de combustíveis. Entretanto, esses itens devem ser empregados diretamente no processo produtivo industrial. O fato do estabelecimento fabricar a matéria-prima principal à produção de açúcar não lhe dá o direito de se acreditar de combustíveis e lubrificantes consumidos pelos veículos utilizados no corte, colheita e transporte dessa cana-de-açúcar. 3. Glosou créditos relativos à aquisição de cana-de-açúcar fornecida por produtores, pessoa física, que não são contribuintes do PIS, PASEP e COFINS,
com fundamentos de que o artigo 6º da Lei 9363 autorizou o Ministério da Fazenda a baixar os atos necessários ao cumprimento dos dispositivos legais pertinentes, tendo a portaria 381, em seu artigo 12, autorizado a Receita a expedir normas complementares para a implementação do incentivo fiscal em debate. 4. O ressarcimento somente se justifica nas situações em que as aquisições de MP, PI e ME tenham sido onerados pelas contribuições, ônus que inexiste em se tratando de fornecedores pessoas físicas. Cita e transcreve parcialmente o parecer 139 de 96 e o parecer 3092 de 2002. 5. Constatou-se erro no rateio dos custos do insumo e das receitas auferidas com a produção de álcool e com a produção do açúcar, distorcendo o cálculo da contribuição para o PIS, no tocante à incidência cumulativa, com reflexo na apuração do crédito presumido. Cientificado o despacho decisório, o contribuinte apresentou sua manifestação e surgindo-se contra o teor do referido ato, com a alegação de que diverge da jurisprudência dominante. Aduz em síntese o seguinte: a. O crédito presumido de IPI foi instituído pela 9363, sendo calculado conforme determina seu artigo 2º, com base nos valores das aquisições de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, de forma que considera inválida a restrição imposta pela IN, por ofensa ao princípio da legalidade, com menção à precedência do CARF e antigo conselho. B. A inclusão das aquisições de fornecedores, pessoas físicas e cooperativas na base de cálculo do crédito presumido de IPI é tema pacífico e consolidado também perante o STJ, mencionando e reproduzindo elementos de acordos nesse sentido. C. Contesta a glosa de crédito relativa a combustíveis e lubrificantes consumidos pelos veículos e demais insumos utilizados na produção agrícola, pois alega que a atividade agroindustrial é integrada e demanda a utilização de combustíveis em máquinas e veículos, nas colheitas, no transporte de matéria-prima para a indústria, no transporte de máquinas, equipamentos, adubos e produtos químicos aos diversos fundos agrícolas onde são aplicados. D. A energia elétrica é um insumo determinante na movimentação das esteiras que transportam matéria-prima e no acionamento das moedas que esmavam a cana-de-açúcar e dela extraem o caldo que se transforma no açúcar. E as normas que regem o crédito presumido não limitam o direito ao benefício exclusivamente no tocante ao consumo direto, como pretende a decisão. O RJ de Porto Alegre julgou procedente a manifestação de conformidade, mantendo indeferimento parcial. A decisão de primeira instância teve por fundamento por manter o indeferimento do ressarcimento e a glosa efetuada pela autoridade fiscal o seguinte: 1. O direito ao crédito foi concebido para ressarcir o valor das contribuições que tenham gravado os insumos e ressarci-las segundo o esforço nos diplomas citados, motivo pelo qual, se não houve incidência da contribuição para o PIS/COFINS nas aquisições consideradas, não faz sentido o ressarcimento, sob pena de ser proporcionado benefício em duplicidade, ou seja, o produtor exportador não suporta o ônus e é ressarcido de um ônus inexistente. A cana-de-açúcar produzida pelo contribuinte é a matéria-prima do açúcar exportado, assim não houve aquisição onerada pelas contribuições. E, consequentemente, os gastos com a produção de cana não podem ser computados no cálculo do benefício. 3. O parágrafo 2º do artigo 5º da IN 420 impede a inclusão de produtos oriundos da atividade rural adquiridos de fornecedores pessoa física. 4. A arguição de ilegalidade da IN não pode ser apreciada pelo julgador por força do artigo 7º, inciso 5, da portaria MF 341 de 2011. O RESP 993164 afastou a limitação do direito ao crédito presumido do IPI nas aquisições de fornecedores pessoa física, de que tratou a IN 2397, ao regulamentar a Lei 9363. Assim, aquele precedente não alcança as limitações impostas pela Lei 10276 e regulamentada pela IN 420 de 2004. Ademais, não existe ato administrativo de caráter normativo ou mesmo interpretativo que materialize modificação da interpretação da lei tributária que permite reverter a referida glosa em primeira instância. No recurso voluntário, a contribuinte repisa as matérias e razões de defesa versadas em manifestação de inconformidade para reformar a decisão recorrida, que manteve o indeferimento parcial dos créditos. Argumentou acerca das glosas realizadas com relação a gastos com combustíveis, lubrificantes e insumos diversos utilizados na produção da cana-de-açúcar e aos créditos e insumos de fornecedores de pessoas físicas. Nessa defesa, desenvolve argumentos nos quais suscita: as glosas realizadas com relação aos créditos e insumos adquiridos de pessoa física não podem subsistir porque a questão já foi julgada no repetitivo do STJ.
Inadmissível o argumento de ser incabível o direito de creditar-se dos combustívees, lubrificantes consumidos pelos veículos e demais insumos utilizados na produção agrícola, pois para fins de creditamento do PIS não cumulativo, o que importa de fato é o processo de obtenção da receita da pessoa jurídica. Junto ao laudo, parecer técnico, elaborado por especialista da Exalc, Escola Superior de Agronomia de Piracicaba, referente ao seu processo produtivo com a descrição do processo agroindustrial sucroenergético, e pede sua consideração no julgamento do recurso para fins de acreditamento das contribuições e evidência. Relaciona a precedência do CARF em decisões favoráveis ao contribuinte no tocante aos créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS, inclusive combustíveis, na fase agrícola das agroindústrias. Este é o relatório. Vou, então, disponibilizar o vídeo, o link do vídeo, acessar a ferramenta do Jitsi para transmissão. Não é transmissão ao vivo. Compartilhar vídeo YouTube. Eu peço que todos já mantenham os microfones desligados para evitar interferência. Bom dia a todos, agradeço pela atenção dispensada, pretendo ser bastante breve nas minhas palavras, pois o caso, assim como é bastante comum de ser destacado aqui perante o Conselho, não é muito complexo, o assunto não é novo aqui perante o Conselho, trata-se de crédito presumido de IPI, apurado com base em dispêndios incorridos no processo produtivo da empresa. No caso, a gente está tratando da empresa Alcomira S.A., que é uma indústria sucroalcooleira. Então, ela é responsável tanto pela parte agrícola quanto pela parte industrial da produção de etanol, cana-de-açúcar, enfim. Infelizmente, a fiscalização entendeu por bem glosar uma parcela dos valores que foram utilizados como base de cálculo desse crédito presumido, notadamente as despesas com relação a combustíveis, lubrificantes e gastos com mão de obra de pessoas físicas. Tá? Nenhum desses pontos, como a gente destaca no nosso recurso voluntário, ele merece que se autorize a manutenção dessas glosas. Por quê? Primeiramente, com relação aos dispêndios relativos à mão de obra de pessoas físicas, a gente pontua que já existe recurso repetitivo decidido pelo próprio STJ, e que, portanto, vincula, nos termos do regimento do Conselho, a aplicação desse precedente, né, no seguinte sentido: é legítimo o aproveitamento e a manutenção desses créditos presumidos quando estamos falando aí de gastos relativos a pessoas físicas, mão de obra pessoa física, que é uma das despesas glosadas. Segundo ponto, em relação aos combustíveis e lubrificantes. Então, a recorrente, ela traz aos autos um laudo técnico bastante extenso, bastante detalhado, em que é possível se compreender o seu processo produtivo, né, para que se verifique que, na verdade, todos esses dispêndios com combustíveis e lubrificantes, eles são utilizados dentro do processo. E como a legislação ela não faz nenhuma ressalva com relação à possibilidade de se utilizarem, né, insumos, materiais de embalagem, enfim, a gente classifica esses gastos efetivamente como insumos, porque eles são essenciais ao processo produtivo, como apontado no laudo. Veja, é essencial para o processo produtivo que as máquinas, os tratores, os caminhões, todos esses equipamentos que fazem o deslocamento, né, da matéria-prima, dos produtos intermediários, dos produtos em processo e até mesmo do produto acabado, enfim, todo esse conjunto de gastos que ficam classificados sobre a rúbrica ali de combustíveis e lubrificantes, eles têm intrínseca relação com o processo produtivo da empresa, portanto são classificados como insumos e merecem
que sejam admitidos os créditos presumidos de IPI nos termos da legislação de vigência. Então, em resumo, era o que a gente tinha para propor aqui de discussão. Agradeço novamente pela atenção e fico à disposição para eventuais esclarecimentos futuros. Lembrando que é gravado aqui, né? Uma boa tarde a todos, obrigado. Ok, só ligar aqui o cabo. Doutor Antônio? Bom dia, sim. Só uma coisa, a sustentação, esse vídeo foi gravado pelo Dr. Pedro, foi isso ou não? Isso, um colega meu. Tá, só para constar então, que ao final depois houve o acompanhamento pelo Dr. Antônio Brandão e a sustentação oral foi pelo Dr. Pedro, ambos do mesmo escritório. Isso, obrigado. Para o voto agora. Não há questões preliminares a serem enfrentadas, passe-se as duas matérias de mérito suscitadas pelo contribuinte em recurso voluntário, as quais foram analisadas no julgamento de primeira instância e não deferido o direito à manutenção dos créditos que se pleiteiam. A primeira delas é a glosa dos créditos nas aquisições de combustíveis, lubrificantes e insumos diversos utilizados na produção da cana-de-açúcar. Pretende a recorrente o direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei 10.276, uma vez que assim optou em alternativa às disposições da Lei 9.363, ao proceder à transmissão do DCP, Demonstrativo de Crédito Presumido, folhas 243 a 269 e 278, 295, no qual estabelece a apuração do referido crédito em relação aos valores das aquisições de insumo no mercado interno, além dos gastos com combustíveis e energia elétrica destinada à produção do açúcar a ser exportado. Importa primeiramente a transcrição da legislação. Então eu transcrevo a Lei 10.276 em seu parágrafo 1º, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 1 e o parágrafo 5º, onde ele expressa que aplica-se ao crédito presumido determinado na forma desse artigo todas as demais normas estabelecidas na 9.363. A Lei 9.363, artigo 3º, e seu parágrafo único, diz que utilizar-se-á subsidiariamente a legislação do imposto de renda e do IPI para o estabelecimento, respectivamente, dos conceitos de receita bruta e de produção, matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Cumpre esclarecer que os créditos que se pretende creditar não se aproveitar. Vou corrigir aqui essa impropriedade. Não se referem àqueles próprios da sistemática da não cumulatividade das contribuições PIS/COFINS, previsto nas leis 10.637 e 10.833, e que possuem regramento e fundamento formal distintos para evitar a oneração na cadeia econômica da produção e venda. Assim, as contribuições utilizam-se da sistemática de dedução conhecida como base contra base, na qual os créditos admitidos nas aquisições formam a base de cálculo sobre a qual incide a alíquota, ao passo que na apuração do IPI devido na saída do produto industrializado comporta a dedução do imposto cobrado na etapa anterior. Como consequência de tal distinção, e em especial o critério de concessão do direito ao crédito do PIS/COFINS dos insumos, a essencialidade e relevância dos gastos em relação a atividades desenvolvidas, firmado no RESP 1.221.170, bem como dos demais gastos incorridos pela pessoa jurídica, não se aplicam as disposições das leis que tratam da não cumulatividade dessas contribuições e tampouco o referido precedente do Tribunal Superior na apuração do crédito de IPI nas aquisições de insumo,
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. É sabido que a legislação do IPI somente permite o crédito no tocante à matéria-prima quando há a integração do bem ao produto final, ou no caso de produto intermediário, quando, embora não componha o produto fabricado, é consumido no processo industrial. Nessa mesma esteira, o laudo parecer, que seria de extrema serventia na determinação do direito do crédito PIS/COFINS não cumulativo dos itens essenciais ou relevantes à fase agrícola do cultivo e colheita da cana para a fabricação do açúcar, no caso dos presentes autos que tratam do IPI, torna-se despiciendo, pois que os itens que se pretende o crédito presumido, combustíveis, lubrificantes e demais insumos utilizados na produção agrícola, não compõem diretamente o processo industrial na condição de matéria-prima ou produto intermediário. De igual modo, os precedentes deste CARF não se prestam a amparar a pretensão da recorrente, uma vez que, a toda evidência, estão a tratar do direito ao crédito de PIS e COFINS relacionados a bens e serviços empregados na fase agrícola e industrial do processo produtivo da contribuinte. A leitura atenta e a interpretação dos dispositivos da Lei 10.276 e a aplicação das normas da Lei 9363, tal como dispõe o parágrafo 5º e seu artigo 1º, permite concluir que, primeiro, a apuração do valor, e aí eu grifei, das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, será efetuada nos termos das leis 10.637 e 10.833, tendo em vista que o valor desses insumos constam da nota fiscal de aquisição, artigo 3º caput da Lei 9363. Contudo, utiliza-se da legislação do IPI para o estabelecimento dos conceitos de produção, matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, conforme o parágrafo único, artigo 3º da 9363. Outro sim, o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1, também da 10.276, impõe como requisito para a fruição do benefício que a energia elétrica e o combustível sejam utilizados no processo produtivo. Por fim, o entendimento exarado no enunciado da CARF 19, em que pese referir-se à Lei 9363, aplica-se ao caso no sentido de que combustíveis e energia elétrica não compõem a base de cálculo do crédito presumido de IPI em razão de não serem consumidos em contato direto com o produto fabricado e, por consequência, não se enquadram no conceito de matéria-prima e produto intermediário. Então, o entendimento foi firmado pela turma no Acordo 3201-004, 044, sessão de 23 de 7 de 2018, relatoria do conselheiro Pedro Lima, reproduzido abaixo. De start, não se admite no cálculo do crédito presumido do IPI os gastos com combustíveis e lubrificantes que não foram empregados no processo produtivo do açúcar de cana exportado. A outra matéria, glosa de crédito nas aquisições, insumos de fornecedores pessoa física. Quanto à refutação da exclusão da base de cálculo do crédito presumido de IPI dos valores correspondentes à aquisição de pessoa física, os dispositivos legais transcritos no tópico anterior apontam para tal impossibilidade. Depende-se do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.276, que a base de cálculo do crédito presumido somente leva em conta os custos com insumos sobre os quais incidiram as contribuições para o PIS e COFINS. Importa reproduzi-lo novamente. A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput. Dessa forma, não sendo as aquisições de pessoas físicas oneradas com essa contribuição, está vedado o crédito presumido com tais despesas. A matéria foi objeto de decisões dessa turma nos acórdãos, aquele que eu já mencionei do Pedro, e 3201-004-394, sessão de 25 de 10 de 18, os quais acompanhou o voto vencedor de lavra do conselheiro Marcelo Giovanni, e faço de seus fundamentos minha razão de decidir, o qual reproduzo. Não vou ler todo, somente a parte grifada, que na conclusão que a razão, portanto, note-se que a razão de decidir é a ilegalidade da IN 2397, que veiculou a vedação não expressa na 9363. Todavia, a Lei 10.276, que permitiu o método alternativo de apuração do crédito presumido e foi objeto de opção pela recorrente, tem expressa a vedação do crédito presumido quando adquirido sem a incidência de PIS e COFINS. Então, nesse voto aí, está se considerando
a decisão no RESP 993164, em que ele vedou, em que ele excluiu a aplicação da IN, que está da IN 2397, que fez a restrição do crédito presumido previsto na 9363/96. E então aqui toda a fundamentação é de que não se aplica a Lei 10.276/2001 e a IN que veio veio regulamentar. Veja-se que os embargos, continuando os destaques do voto do conselheiro Marcelo, veja-se que os embargos de declaração no RESP referido, no qual as embargantes pretendiam estender a aplicação da decisão para as INs 313/2013 e 419/2004, já sob a vigência da Lei 10.276, a pretensão foi rejeitada nesta parte. E aí a conclusão. Portanto, inexistindo vedação expressa a pretensão da recorrente na Lei 10.276, artigo 1º, parágrafo 1º, e não tendo sido esta matéria inconstitucionalidade da Lei 10.276 objeto de apreciação pelo Tribunal no RESP 993164, voto para negar o pedido do direito de crédito presumido incidente sobre aquisições sem incidência de PIS e COFINS sob a vigência da 10.276/2001. Então, esse foi o dispositivo do voto do Marcelo Giovanna. Não se ignora que a matéria tem sido decidida de forma contrária ao proposto neste voto nos colegiados deste CARF, inclusive na terceira turma da Câmara Superior. A exemplo dos acórdãos, e aí eu menciono todos eles. Todavia, ainda permaneço arrimado no entendimento de que apenas com a revogação ou afastamento da redação do já citado parágrafo 1º do artigo 1º da 10.276 seria permitido, à luz do parágrafo 2º do artigo 62 do RICARF, deixar de aplicar o dispositivo legal. Outrocim, não se perca de vista que o ato atacado no RESP 993/164 não foi a Lei 9363, mas a IN 2397, que acabou por ser declarada nula por exceder o pedido da lei, ou não ocorreu com qualquer dispositivo da 10.276. Assim, à luz do que dispõe a Lei 10.276, as aquisições de pessoa física não permitem o crédito presumido de IPI, pois não são onerados pelo PIS e COFINS, regulamento este que permanece rígido no ordenamento jurídico. Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso. Então, esse é o meu voto. Prontos para votar? Elcio? Eu estou olhando aqui o processo e o contribuinte, inclusive eu estava até olhando o recurso voluntário agora, mas eu já tinha olhado a manifestação de conformidade. Na manifestação de conformidade, o tempo todo, ele fala que está pedindo o crédito presumido com base na 9363. E não na 10. Inclusive, ele pede para aplicar a 10.276, assim, como no sentido de interpretação para catar o combustível. Então ele fala, olha, a 10.276, é esse número mesmo, né? 276, ele prevê o combustível. Então eu quero aplicar aqui que também traga essa permissão aqui para 9363. Então eu estou com essa dúvida. Eu fui lá no PDComp também, lá não tem, lá só fala que é crédito de IPI. Mas lá não fala se é da Lei 10.276 ou da 9363. O despacho decisório, ele usa as duas leis. Ele usa as duas leis para negar o provimento para o contribuinte. Ele usa as duas leis. E não especifica exatamente qual. O contribuinte, na manifestação de conformidade, ele fala que está pedindo com base 9363. Então, isso, se na 9363, combustível não teria direito por causa da súmula CARF, né? Então, seria resolvido aí. E quanto à outra questão do adquisição de pessoa física, tem o RESP do STJ, que autoriza, né? Então, eu acho que, no meu modo de ver, precisaria desse esclarecimento, porque o
o contribuinte alega que ele está pedindo pela 9363. A fiscalização que usou as duas. Usou indiscriminadamente as duas. Ele está lá, as folhas 243 e 278 do processo. Pois de que peça? Manifestação, recurso? Não, eu só mencionei isso no voto, teria que abrir, mas é onde consta que ele procedeu à transmissão do demonstrativo de crédito promovido, no qual ele faz a opção pela 10.276. Decoupe não dá para ver isso. A não ser que alguém olhe mais detido e possa identificar diferentemente do que eu. Presidente, enquanto você olha aí, eu posso só lembrar um pouco da matéria, porque eu não sei se todo mundo conhece essa matéria. Sim. Não sei, todo mundo conhece com certeza que para a Lei 9363 tem o RESP 99364, né? Que a aquisição de pessoa física para crédito gera crédito presumido de IPI, né? A gente não pode negar a razão do RESP. Só que o que aconteceu? De um tempo para cá, surgiu essa questão nova, né? Que a Lei 10.276 de 2001, que também prevê um crédito presumido de IPI, né? Só que de uma forma um pouco diferente. Ela, teoricamente, ela não permitiria, a aquisição de pessoa física não geraria crédito presumido de IPI, né? Porque, segundo o voto do Marcelo Giovanni, da nossa turma, que foi vencedor, ela proíbe expressamente, né? Mas daí, essa discussão ganhou bastante relevância e tal, foi julgada na Câmara Superior e tem precedentes entendendo o contrário, entendendo que não, como o presidente citou, entendendo que não existe nenhuma justificativa para diferenciar uma da outra. Né? E esse acórdão que o presidente generosamente aí citou, eu acabei sendo relator, reflete bem essa discussão toda aí. Interessante se vocês puderem abrir ele. Mas, enfim, o ponto dessa matéria é esse. Por isso que o Elcio chamou a atenção para isso, né? Se for só a Lei 9363, a gente não tem nem o que discutir. É só aplicar o RESP. Se realmente ele pediu com base na 10.276, aí a gente vai ter que enfrentar essa discussão. Elcio, na folha 243, que é no demonstrativo de crédito presumido, ele terá regime e forma de apuração do crédito presumido do IPI que ele adotou. Então, falar regime operativo da Lei 10.276. Então, ela é com base nessa. Você tem a folha dela em papel, sem ser do PGD? Sem ser o número e a mão que está escrito na folha? E na consulta que eu estou fazendo aqui, não tem o número do... 239. Eu vou... Está lá na pasta que eu coloquei, no meu arquivo, que eu
quando me veio na pasta T, tá lá, DCP1, DCP2, são essas aí. Pois é, eu tô achando estranho que na manifestação de conformidade, se você for lá, ele fala o tempo todo que ele está pedindo para 9363. Inclusive, ele pede para utilizar a 10276 subsidiariamente, para estender para 9363 o combustível. Então, tá estranho. Isso ele escreveu. Pois é. O texto dele, no TCP que ele transmitiu, está a 10276. Não, agora se a defesa dele é pela 276 e pela 9363 e é 276, então não tinha nem que conhecer, né? Porque a realidade é outra. Não, conhecer sim, né? Você diz nem conhecer. Assim, no meu modo de ver, né, Paulo? Assim, conheceria porque, pelo entendimento da Câmara Superior, né, seria equivalente, né? O fundamento aí da lei não altera, né? Então, independente de ser a 9363 ou a 12 ou a 10276, aplicaria essa decisão do STJ. Bom, tanto é que está aí, eu coloquei que existem posições diferentes e eu ainda permaneço com aquele fundamento de que o RESP não revoga esse entendimento da 10.276, porque não foi a IN que regulamentou a 10.276 que ele considerou a sua nulidade. Isso é claro, né? Agora, sim, eu estou vendo aqui realmente o DCP, por ele preenchido, né? Ele já pede da 10.276, dessa outra lei, do alternativo. Então, assim, eu vou ter que considerar ela, então, né? Apesar de na manifestação. No recurso, eu não consegui localizar, ele não fala da lei no recurso. Aí você vê a confusão que está. No recurso aqui, ele não dá o número da lei. Não, no recurso ele já fala na 10.637. Não, essa é do PIS/COFINS. Para o crédito, ele quer o crédito dos combustíveis lubrificantes, ele quer a não cumulatividade do PIS/COFINS. É isso que ele quer. E da pessoa física, ele quer o RESP. É isso. Então, assim, eu vou considerar, considerando o DCP, né, que está pedindo com a lei do regime alternativo, conforme se adotou no voto. Aí vamos ver aqui no voto. Quanto à questão do pessoa física, realmente a decisão do STJ excluir a aplicação da instrução normativa porque ela restringiu o que a lei não restringia. Mas já no regime alternativo, como está demonstrado no voto, né, a própria lei restringe. Então, não é o caso de aplicar o precedente do STJ. Apesar de ter visto aqui que tem decisão, inclusive uma recente, se não me engano, 3302, aplicando o RESP a 10276 também. Mas eu não acredito, porque eu acho que não se aplica, porque aqui a própria lei restringe. Então, não é o caso. Eu ia acompanhar o relator. Agora, sobre a questão do combustível, porque eu até estava procurando aqui o objeto social da empresa, eu não consegui, só traz atas, eu não vi o objeto social. Porque o processo, que lá fala, no processo produtivo, né? E assim, a fase de plantação da cana, eu tenho dúvida de excluir, assim, peremptoriamente do processo produtivo, porque eu acho que o processo produtivo é amplo, né? Ele, assim, não restringe a produção da cana. Por isso que eu queria ver o objeto social da empresa para ver qual é o... Mas é IPI, hein, Elcio? Oi? É IPI, né? Oi? É IPI. E o que tem IPI? Crédito prejuízo de IPI, nós não estamos... Pois exatamente, independente se é IPI. Eu estou falando do objeto, a produção dela. Porque eu falo no processo produtivo. A lei fala no processo produtivo. Ele não fala
processo, eu estou querendo chegar, eu estou questionando o conceito de processo produtivo, é isso. Na verdade, se é IPI ou não. Na verdade o insumo do insumo. No IPI, mesmo conceito. Mas aí é que está. Ação no processo produtivo. No PISCO. Não, isso aí tudo bem, mas acontece que eu estou questionando. Por que separar a fase agrícola da. Por que não considerar o processo produtivo como um todo? Porque ele se não me engano, ele próprio, ele não adquire a cana, né? Ele é que produz, não é isso? Por isso que eu queria ver o objeto social dele para ver isso. O objeto social, vamos ver se a gente acha aqui. Deixa eu ver pelo nome da empresa, né? No Google a gente acha, quer ver? Elcio, Diga. a súmula 19, ela fala assim, que não... Eu sei que você conhece, né, mas interpretando ela aqui, não integra a base de cálculo do crédito presumido de IPI, da Lei 9363, as aquisições de combustíveis e energia elétrica... Mas, Pedro, isso aí é da 9363, nós estamos na outra lei. A outra lei, ela prevê. Não, pode ser, entendi. É isso que você está entendendo que é a outra. Ok, mas aí o meu fundamento é que o combustível não é insumo da matéria-prima produzida. E sim, ali era na fase de cultivo, esse utilizado aí. Não, pois é, eu não entendi seu ponto de vista, eu só estou expondo a dúvida que eu tenho. Separar a fabricação do açúcar, da cana, do açúcar e do álcool da produção da cana. Se é tudo num contexto só, se o processo produtivo abrangeria desde a plantação até o produto final. Essa é a dúvida que eu estou expondo. Eu entendi a posição de vocês. Eu acho que eu até vi aqui outros acordos aqui do CAV, alguns vão nessa linha sua aí mesmo, de separar a fase agrícola da fase produtiva. Eu só estou expondo que eu tenho essa dúvida. Mas, de fato, Elcio, eu estou conferindo aqui a 10.276, no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1º, permite expressamente. Exatamente isso. É justamente isso que eu estou falando. Então, se for aplicar a 10.276 para negar a aquisição de pessoa física, tem que dar... Mas é justamente o cerne da questão que a gente está falando é isso. O Paulo, como ele separa a produção agrícola da produção da fábrica, ele não dá para a produção agrícola, ele só dá... Se o combustível fosse, por exemplo, na máquina de fazer o arroz, aí daria, né? Isso seria, também não, que é IPI também, né? Nem daria também. Eu faço a distinção de IPI e PIS/COFINS. Tanto é que ele traz como fundamentos de utilização desse crédito, os argumentos dele são os fundamentos da não cumulatividade do PIS/COFINS, 10.833 e 10.837. Mas aqui, como o Pedro falou, né, a própria lei prevê, né, você usar combustível, e fala no processo produtivo. Aí, é essa questão que eu estou falando. E por que esse processo produtivo, se é ela mesmo que planta a cana, por que não abrange toda a produção dela, inclusive a plantação da cana? Por que essa separação? É essa questão que eu estou trazendo. A minha dúvida é essa. Mas, Paulo, eu acho até que não... Paulo, eu acho que não é nem controverso, porque o que foi glosado é combustível e energia do processo produtivo. Pelo que eu estou vendo aqui. Se for o caso, Paulo, eu entendi a sua posição tranquilo, mas assim, eu vou precisar estudar um pouco mais disso, eu vou pedir vista. Tá, então vista para... Só que uma observação, uma consideração, né? O conceito literal do processo produtivo é aquele que se entende quando a matéria-prima se transforma, né? Há uma transformação na matéria-prima e essa gera um outro bem. Então, eu tenho dificuldade nessa questão de IPI,
a gente alcançar toda essa cadeia, inclusive a fase agrícola. Não, ô Márcio, se fosse só IPI, eu concordava com você, Márcio, mas só que a lei aqui, combustível dá direito ao processo. Se você for só uma empresa produtora de cana, por exemplo, é uma produção, é um processo produtivo, apesar de não incidir IPI, mas é um processo produtivo. Ela dá expressamente energia elétrica e combustível. O processo produtivo. O entendimento é isso que o Márcio resumiu bem. A matéria-prima, ele dá sobre combustíveis, sobre a matéria-prima da produção do álcool, que é o quê? A cana-de-açúcar. Nós estamos falando aqui em combustível na produção da cana, não do açúcar ou do álcool. E isso aí, os acordos que eu trouxe, eles fazem essa diferenciação. A única coisa é que há posições tende para um lado, tende para o outro, ou considerar ou não. Isso aí, mas existem essas duas posições, inclusive Câmara Superior. Isso aí eu deixei claro no meu voto. E qual a posição que eu adotei? Eu vou analisar isso aí bem aprofundado, que eu lembro que eu já votei considerando o processo produtivo amplamente. Aqui no caso é PIS/COFINS, né? Apesar de é crédito presumido de IPI só para operacionalizar a questão, mas na verdade por trás está o PIS/COFINS. Paulo, mas eu acho que um ponto importante a considerar é se a fiscalização fez essa diferenciação, né? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, claro, olhando agora, assim, em cima da hora, né, presidente, o relator analisou com mais profundidade, claro. Mas pelo que eu estou vendo aqui, foi glosado, assim, pelo direito mesmo, né? Sim, pelo direito à utilização do crédito no processo produtivo. E aí, a fiscalização está considerando que a fase ali não é de produção, e sim a fase a fase agrícola. É uma outra etapa. Entendi. No PIS/COFINS eu considero. Entendi. Aqui não. Tá. A fiscalização, nesse caso, falou que é agrícola. Essa matéria já vem discutindo há tempo. Ela não é nova, não. Essa discussão. Eu já votei essa matéria lá no início da década. Não, até que você me citou aí, né, até não estava dando. Então é o seguinte, a decisão vista para o conselheiro Elcio, o relator votou para negar provimento ao recurso voluntário, não votaram os demais conselheiros. E aí eu vou anotar aí o acompanhamento pelo doutor Antônio e a sustentação pelo doutor Pedro. Doutor Antônio, eu agradeço a sua participação. Então, esse processo volta volta para julgamento na sessão de dezembro. Perfeito, eu agradeço a atenção de todos e tenham um excelente final de sessão e um bom dia. Obrigado. O próximo, agora, porque precisa de outro intervalo? Não, vamos seguir direto. Presidente, só um minuto, presidente, aí pode botar um minuto, rápido. Alguém mais precisa? Aí eu já dou 5. 5 minutos, vai. Por favor, o apoio, interrompa a gravação.